Estamos de volta ao vivo e em cores, né? As pessoas falam, gravou o programa? Eu falei, não, gravou não, o programa é ao vivo mesmo, toda segunda-feira. A gente busca excepcionalmente, né? Por exemplo, o programa da semana que vem eu já não vou estar aqui, né? Porque eu vou estar em viagem, mas a gente vai gravar o programa durante a semana, aí sim, mas excepcionalmente a gente faz o programa gravado agora. Normalmente a gente faz o programa ao vivo e isso é muito importante porque a gente conta com a sua participação também ao vivo. Já tem vários telespectadores ligando e a gente agradece a participação de todos para a gente enriquecer ainda mais a nossa conversa aqui sobre o tema educação. E hoje a gente está conversando com o coordenador do curso de Pedagogia da PUC Poços de Caldas, o professor Francisco Rogério Bonato, também a professora Maria Cristina Reilly e também a professora Carla Aparecida Zucoloto, são os nossos entrevistados de hoje, você participando com a gente. Minha pergunta do bloco anterior, que a gente fala de curso de pedagogia, né? E a gente às vezes não entende exatamente o que é o curso, depois que você termina o curso, qual o mercado de trabalho para isso? E aí, professor Rogério? Então, o curso de pedagogia, ele forma o profissional da educação, né? Aquele profissional capacitado, né, a exercer funções de docência, funções de gestão no âmbito do sistema educacional, e isso se concerne, por exemplo, o sistema escolar, mas hoje em dia as demandas com relação ao profissional pedagogo têm se ampliado, por exemplo, no que se refere à atuação da área muito recente, que é conhecida como pedagogia empresarial, no qual o pedagogo vai exercer, né, uma atividade de assessoria, né, em setores de recursos humanos das empresas, no que se refere a treinamento, formação, aprendizagem organizacional, e também em outras áreas da educação social, por exemplo, né, dando esse suporte para as diferentes atividades de apoio social, né, de crianças, adolescentes ou mesmo adultos, né? Então, hoje há uma amplitude de atividades desse profissional da educação. A base da formação do pedagogo é a prática docente. Hoje em dia é um consenso na reflexão sobre a formação pedagógica de que o pedagogo é fundamentalmente um professor. E ele tem que conhecer ter essa experiência para poder entender os processos que estão envolvidos no trabalho educacional. E quando a gente fala, professora Cristina, quando a gente fala de professor e do pedagogo e do mercado de trabalho, porque a gente fala aí no Brasil, está faltando médicos e tal, e nos parece também que faltam professores, né? O mercado parece que está meio carente, é isso mesmo, Cristina? É isso mesmo, né? Nós temos assim assistido e recebido até muitas manifestações de demanda de áreas do ensino, de que o professor realmente não encontra o professor, né? Por N razões, ele não procura, ele não quer fazer, todo esse panorama que a gente discutiu no bloco anterior interfere de alguma forma, né? E o que a gente vem percebendo, então, é que há uma questão assim até interessante da gente estudar, né? E não é uma questão posta na nossa região, só aqui da região sudeste ou sul de Minas, enfim, mas nós tivemos há pouco tempo um encontro na sede, com o pessoal da sede da PUC Minas, a nossa diretora do Instituto de Ciências Humanas, e ela disse que há um estudo na universidade, que já participou de outros estudos junto à federação, de que não há professores, por um lado, querendo, então há vamos dizer assim, uma crise nas licenciaturas, né? E por outro lado, toda essa dificuldade de encontrar professores para esse desafio que é a educação hoje, né? Um perfil diferenciado para atender as necessidades e as habilidades que são necessárias hoje à formação do profissional. Então nós estamos nesse impasse, nós estamos nesse meio, né? E é interessante você dizer isso porque se a gente for seguir uma lei de mercado, que é aquela famosa lei da oferta e da procura, com o tempo
né? Acredito que o professor vai ser muito procurado. Sim. E aí ele vai falar, não, mas por esse salário você vai me desculpar, mas eu não vou. Eu só vou se for por esse salário, não é isso? Eu acho que já podemos pensar nisso, né? Nessa questão de lei de oferta e procura, porque não vai ter profissional. Hoje a gente observa nas próprias universidades a falta e a carência de professores universitários também, quer dizer, então o mercado está carente. E é interessante o que você disse, porque eu não sei como é que é isso hoje, vocês têm o dia a dia disso, né, professora Carla? Com relação, por exemplo, aí é uma pergunta direcionada à professora Carla, com relação, por exemplo, à família, né? Eu não sei se quando uma pessoa, uma mulher, um adolescente ou uma adolescente chega para a família e fala, eu vou ser professor ou professora. Como é que é a reação dessa família em relação a isso, Carla? É interessante observar um certo folclore com relação à profissão, né? Ser professor. Vai ser muito difícil, você vai ganhar muito pouco. Vai sofrer muito. Eu passei por essas situações algumas vezes com as pessoas falando assim, eu quero fazer pedagogia. Não, pode fazer outro curso. Pedagogia, não. Né? E, na verdade, o curso de pedagogia ele tem uma riqueza impressionante. Então, assim, ele é abrangente, você aprofunda em questões muito relacionadas ao desenvolvimento, às relações humanas. Quais são as disciplinas, já que você tocou nesse assunto, quais são as disciplinas, em termos gerais, que são tratadas no curso de pedagogia? O curso de pedagogia ele está estruturado em algumas questões, né? Então, eles se voltam para a gestão, ele tem as disciplinas ligadas à gestão escolar, supervisão escolar, orientação escolar, tem disciplinas voltadas à metodologia do ensino de ciências, de geografia, de história, a metodologia da alfabetização e do letramento, tem disciplinas ligadas aos fundamentos da educação infantil, fundamentos da educação física, fundamentos de ciências, fundamentos de geografia, psicologia, sociologia, filosofia. Então ele é um curso muito amplo. Ele é de uma riqueza, de uma beleza enorme, né? E o egresso desse curso, ele tem uma formação que lhe permite transitar por diversas áreas. E você sabe, professor Rogério, aproveitando aí a deixa da professora Carla, eu costumo dizer assim que ser professor, é claro que, né, como vocês disseram aí, que é preciso que o professor invista na sua carreira para ele poder galgar outras etapas e ir crescendo. E eu vejo assim que, na verdade, quanto mais idoso a gente fica, ou mais experiente, para usar uma palavra ligada à mulher, quanto mais experiente a gente fica, mais a gente é valorizado, mais o professor é valorizado, né? Eu costumo dizer isso para uns amigos, dizendo, olha, a área acadêmica, a área de ser professor, a área pedagógica é importante por causa disso também. O mercado não te exclui quando você chega a uma idade, pelo contrário, ele te absorve mais. É isso mesmo, professor? Eu acho que esse é um aspecto importante a ser valorizado quando a gente pensa no trabalho docente, né? O professor, ele é fundamentalmente um profissional da cultura. E por isso há essa gama diferenciada de formação, de áreas de conhecimento que fazem parte do seu processo de formação e esse acúmulo deve ser constante. O professor, para ser um bom profissional, deve ser alguém que está a todo momento estudando, se preparando, aprofundando, ampliando o seu conhecimento, né? Então isso faz parte mesmo da formação desse profissional. Muita gente participando aqui do programa. O Augusto Carioca, obrigado Augusto, sempre ligando para a gente. Ele pergunta o que vocês acham desses cursos à distância. Vou passar essa pergunta para a professora Cristina, mas vocês ficam à vontade também para comentar. Se já com a presença dos alunos é importante na sala de aula, quer dizer, esses cursos não presenciais, né, cursos à distância, como é que vocês encaram isso, professora Cristina? Então, a minha dissertação de mestrado até foi em relação à formação superior à distância de professor. E eu pude, então, assim, concluir de que a gente não pode fechar uma questão, sabe, William? Tipo assim, essa colocação do ouvinte, do telespectador, dizendo de que com a presença do professor já é complicado, imagina sem ele, para as discussões, para a interação, porque é basicamente um curso de formação humana, nós precisamos dessa relação, dessa experiência, dessa discussão compartilhada. Esse foi o grande indicador, ou vamos dizer assim, a grande conclusão da minha dissertação. Na verdade, todos os estudantes que cursavam na ocasião o curso
à distância careciam desta necessidade, tá? No entanto, ele também tem um valor agregado, essa modalidade de ensino. Por quê? Existem localidades, existem espaços nesse nosso país tão diversificado em que a ascensão do profissional, a possibilidade de formação do profissional, ela é garantida por meio dessa modalidade. E existem cursos muito sérios. Esse que eu fiz a pesquisa, ele tem um material excelente. Então, realmente, a questão da presença, da relação ação-docente profissional, ela é primordial. Mas eu acho que a gente não pode fechar uma questão, né? Porque existem muitos cursos, nós temos aqui mesmo em Poços, vários cursos que são à distância ou semipresenciais, que também estão conseguindo atender ou ter o seu devido valor. Ok. Eu posso só acrescentar? Claro, eu acho que na modalidade virtual, ela tem dois lados, né? A questão, a Cristina colocou super bem, a questão do curso, do material, da seriedade do curso. Por outro lado, você tem o compromisso do aluno, né? Então, você, querendo ou não, num curso presencial, ele precisa estar na sala de aula, porque o professor vai fazer chamada, se ele não estiver presente, ele reprova por faltas. Então, obrigatoriamente, eles têm que estar ali e acompanhar as atividades. No curso virtual, isso fica muito mais flexibilizado. Então, ele precisa ser extremamente disciplinado para conseguir, de fato, fazer um bom curso, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração também. Vou fazer um curso à distância, porque é mais tranquilo. Pelo contrário. Não tem muito mais exigência. Bem, a gente vai para mais um intervalo aqui do Hora da Verdade, aguardando a sua participação pelo seguinte: eu vou sortear para você 2 ingressos do espetáculo de Molière para o Wonderful Lee, do Alberto e do Vanderlei Santos, que vão estar aqui em Poços de Caldas no sábado, dia 12 de outubro, às 7 horas da noite, aqui no Teatro da Urca, né? Acho que não está marcado aqui, mas acho que é o Teatro da Urca. Então, você que está ligando para a gente, espetáculo de Molière para o Wonderful Lee, a gente vai sortear 2 ingressos ao final deste programa. Não sai daí, a gente volta já.